Olá, seminaristas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Eu creio que o Senhor ele tem grandes coisas para nós. Você esteja preparado, que você tenha expectativa, do que Deus irá, falar aos nossos corações nesse dia, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, nesse momento, que o Senhor venha nos abençoar, nos moldar, nos capacitar. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, que é o Mestre dos Mestres, ele venha nos ensinar, nos moldar, ó Deus, para que possamos cumprir, atender o chamado do Senhor para as nossas vidas. Que o Senhor, Deus, venha abençoar a cada vida, cada coração, todos aqueles que têm nos acompanhado nessas aulas, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor venha, Deus, derramar, ó Deus, as bênçãos multiplicadas sobre a vida de cada um, ó Pai. E que todos possam atender o chamado do Senhor para as suas vidas, em nome de Jesus. Fica conosco, Deus, que o Espírito Santo, Deus, seja o nosso mestre, ó Deus, aquele que venha nos ensinar, ó Deus, todas as coisas. Em nome de Jesus, é o que nós pedimos, ó Pai, te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Bom, então nós estamos falando sobre o que orar. Então nós vemos agora alguns motivos de oração. E nós começamos a falar na última aula sobre o 6º motivo de oração. E qual é o 6º motivo de oração? O 6º motivo de oração é orar pelos irmãos. E o texto que nós falamos na última aula está lá em Efésios capítulo 6, versículo 18. Efésios capítulo 6, versículo 18, quando fala que nós devemos orar por todos os santos. O texto lá diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando em toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha o que o texto está falando, ele fala por todos os santos. Quem são esses santos? Quem seriam esses santos? Aqui está se referindo a todos aqueles que entregaram seu coração a Cristo, confessando como Senhor e Salvador de suas vidas. Aqui ele não está utilizando o termo santos, associando algum tipo de imagem de escultura. Não, aqui ele está falando de pessoas reais, pessoas que entregaram seus corações a Cristo, pessoas que são devotas a Deus. Então, esses são os santos. Então, nós devemos orar por todos os santos, com súplica, em espírito. Olha que coisa interessante. Então, existem 2 meios de orar pelos santos. Existem 2 maneiras de orar pelos santos. Então, quais são esses 2 meios, essas 2 maneiras? A primeira é orando em espírito, ou seja, em outras línguas. O texto se encontra em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. E o texto lá diz assim: pois quem fala em outra língua, ou seja, numa língua desconhecida, não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Então, olha que coisa interessante. Existem versões que dizem que em espírito fala segredos divinos. Então, eu posso orar na língua desconhecida, tendo a ciência de que quando eu oro na língua desconhecida, eu estou orando mistérios, segredos, desconhecidos, pelos homens, que somente Deus sabe o que precisa ser falado, numa língua desconhecida. Então, eu posso orar no Espírito, ou seja, em uma língua desconhecida, ou como nós falamos, orando no Espírito Santo pelas pessoas, podemos. Olha que coisa interessante. Quando o texto de Efésios, no capítulo 6, versículo 18, fala, começa o texto iniciando, olha, com toda oração. A palavra toda oração ali, existem versões que falam todo tipo de oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Se você analisar o versículo Espírito aí, algumas versões, algumas Bíblias colocam o texto maiúsculo, a letra E, associando ao que é a pessoa do Espírito Santo, e o E minúsculo associando a pessoa do Espírito humano. Então, quando o texto fala orando todo o tempo no Espírito com letra maiúscula, que oração no Espírito é essa? Quando o texto está associado à oração no Espírito, ele não está se referindo a uma oração silenciosa, como muitas pessoas pensam, porque
Se a gente for olhar nas Escrituras, a Bíblia, ela quase que não menciona em nenhum momento, né, que a oração ela tem que ser apenas com pensamento, sem a utilização de palavras. Né? Ao contrário, né? A oração ela sempre vai envolver palavras que nós pronunciamos, né? De forma idiomática, ou seja, na nossa língua natural, materna, mas também de uma forma desconhecida, numa língua desconhecida. Então, nesse texto aqui, ele está colocando, né, que eu posso orar por todos os santos por meio de oração, ou seja, com todo tipo de oração e súplicas, né? Mas ele fala também orando todo o tempo no Espírito, orando todo o tempo no Espírito. E que Espírito é esse? É o mesmo texto lá de Judas, né, no versículo 20, quando fala que nós, né, fortalecemos ou edificamos a nossa fé santíssima orando no Espírito Santo. Então, como que eu oro no Espírito, entre aspas, Santo? Né, orando na língua desconhecida. Então, existem essas duas formas, esses dois meios de se orar pelos santos. Então, o primeiro que nós estamos falando aqui é a oração em espírito, ou no espírito, que se refere à oração na língua desconhecida. O segundo tipo, o segundo meio, né, de orar pelos santos, ou por todos os santos, é através das orações dos Efésios. Existem duas orações, né, que Paulo menciona no livro de Efésios, que ele faz menção, que ele utiliza como oração, né, por todos os santos, né, e é um molde, né, um modelo, é uma base pelo qual nós podemos nos apoiar e orar da mesma maneira. Então, a primeira oração aos Efésios que nós temos aqui se encontra lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo 16 ao 23. Efésios, capítulo 1, versículo 16 ao 23. Então, a segunda forma, o segundo meio pelo qual oramos por todos os santos é através da oração dos Efésios, que são orações bíblicas pelo qual nós podemos nos embasar para orar por todos os santos. Então, o primeiro modelo, a primeira, né, forma que nós temos aqui em relação a isso é o texto de Efésios, capítulo 1, versículo 16 ao 23, que diz, né, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então, qual que é a menção que Paulo ele faz em suas orações em relação aos Efésios? Né? Quando ele diz, olha, eu não cesso de dar graças, eu não paro de dar graça, fazendo menção de vós nas minhas orações. Ou seja, Paulo ele orava pelos Efésios, assim como ele orava por todos os cristãos, por toda a igreja, né, de Cristo Jesus. E aqui nesse texto, quando ele está direcionando essa carta, essa epístola, a igreja que estava localizada, situada em Éfeso, ele diz, olha, fazendo menção, né, de vós nas minhas orações. Qual era a menção, né, que ele fazia em suas orações acerca dos Efésios? Aí ele continua aqui, ó, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual o exerceu, né, ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, né, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Olha que coisa interessante aqui. Então, qual é a menção que Paulo fazia acerca dos Efésios das orações? Ele diz, olha, para que o Deus, né, de nosso Senhor Jesus Cristo vos conceda. Então, nós podemos orar. Eu oro para que o pastor Paulo, né, ele receba o espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do seu coração. Então, ou seja, eu posso utilizar esse texto bíblico, né, e fazer essas palavras, as minhas palavras, colocando o nome de quem eu quiser, colocando um grupo de pessoas, colocando uma igreja, colocando mais de uma pessoa. Eu também posso usar o nome apenas de uma pessoa, posso usar, né, esse texto bíblico como referência para a minha oração. Eu posso usar exatamente as mesmas palavras. Por quê? Porque as palavras que eu estou usando estão contidas dentro das Escrituras.
né? E isso é algo muito interessante, assim como Jesus ensina o Pai Nosso, né? O Pai Nosso ele está escrito nas Escrituras, é um dos tipos de oração que Jesus ensina aos discípulos, que muitas vezes nós também usamos como referência e oramos da mesma forma que está escrito ali no texto sagrado. Então também posso fazer uso desse texto para colocar dentro, né, daquilo que eu estou orando? Posso. Ou seja, todo o conteúdo das Escrituras eu posso usar textos bíblicos, né, onde eu posso incluir dentro das minhas orações. E aqui Paulo coloca o primeiro modelo de oração pelo qual ele está fazendo menção, né, em relação aos Efésios, né? Então, conceder espírito, sabedoria, né, e revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do seu coração. Ou seja, ele começa a utilizar aqui, né, referências, né, acerca do que ele quer que Deus faça com o povo, né, que estava ali situado em Éfeso. Então, da mesma forma, nós podemos orar por todos os santos usando esse método, essa base, né, esse texto sagrado? Podemos. Amém? A segunda referência, né, que temos dentro também da Epístola de Efésios é outro tipo de oração que Paulo também faz. Né? Como nós já falamos aqui, existem dois meios, dois métodos, né, pelo qual nós devemos orar por todos os santos, e que podemos orar em espírito, na língua desconhecida. Né? Você pode ter em mente a pessoa, o nome da pessoa com o qual você quer orar em uma língua desconhecida, e em seguida você começar a orar na língua desconhecida. Quando chegar na parte, né, sobre a língua desconhecida, né, as línguas estranhas, nós vamos abordar um pouco mais detalhadamente sobre esse texto, né, e você vai entender um pouco mais essa questão de o que é isso, colocar na mente. Como assim colocar na mente? Uma vez que o texto, a palavra, ele diz que quando você ora na língua desconhecida, sua mente ela fica infrutífera, porque você não entende, você não sabe o que você está orando. Então, ou seja, sua mente ela fica vaga, ela fica vazia quando você ora na língua desconhecida, mas você pode dar foco à sua mente sobre o que você quer orar na língua desconhecida. É tanto que lá na versão NVI das Escrituras, né, que é a nova versão internacional das Escrituras, o texto de Efésios capítulo 6, versículo 18, ele coloca, né, orando no Espírito, tendo aquilo que você está orando em Espírito em mente, ou seja, eu posso ter em mente aquilo que eu estou orando na língua desconhecida. Isso é algo muito interessante, a gente vai ver isso mais à frente. Voltando aqui, nós vemos o segundo modelo, a segunda forma, né, o segundo método de oração, dentro da oração aos Efésios. Então, a primeira referência que nós usamos é Efésios capítulo 1, e agora a segunda referência está em Efésios, no capítulo 3, do versículo 14 ao 21. Efésios capítulo 3, versículo 14 ao 21. E o texto lá, ele diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Mais uma vez, primeiro ele fala que faz menção, agora ele está dizendo que agora se põe de joelhos, né, diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda. Vos conceda o quê? Conceder a quem? Ele está falando que ele está colocando, né, de joelho diante do Pai acerca de quem? Dos Efésios, daqueles irmãos que estavam ali. Ele diz: olha, eu quero que Deus ele vos conceda a esse grupo de pessoas, conceda aos Efésios, assim como Ele quer conceder na sua vida, na minha vida, né, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Né? Então, essa aqui é a segunda referência, né, acerca do modelo de oração aos Efésios. Então nós temos aqui algo muito interessante, podemos utilizar o mesmo texto, incluindo o nome, né, das pessoas, incluindo a igreja, incluindo os irmãos, incluindo os santos, né? Ou seja, eu posso colocar o nome dessas pessoas e o meu nome também, e fazer essa mesma oração que Paulo utilizou aqui. Isso aqui é uma oração, esse texto é um texto de oração.
né? O texto de Efésios capítulo 1 também é um texto de oração, um tipo de oração que ele está fazendo ali, né? Só que ele está escrevendo esta oração, falando, né, quais as palavras que ele está utilizando nessa oração. Você pode usar isso? Pode, claro, você pode usar. Assim como eu já falei, assim como nós usamos o Pai Nosso. Amém? Então esse é o sexto motivo, né? O sétimo motivo sobre o que devemos orar. Qual é o sétimo motivo? O sétimo motivo é orar uns pelos outros para sermos curados. Ou seja, eu posso orar, né, para ser curado. Eu posso orar por outras pessoas para ser curado. Posso orar por mim para ser curado. Ou seja, nós podemos orar uns pelos outros. Não é? Então, olha que coisa interessante. Tiago, capítulo 5, versículo 13 ao 16. Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 13 ao 16. O texto lá diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Olha o que ele está dizendo aqui: está sofrendo, né? Peça oração. Então, o que Tiago está colocando aqui situações. O que nós estamos. Qual é a sua situação? Qual é a situação dos seus irmãos? Qual é a situação da igreja? Como que as pessoas estão vivendo? Qual é a realidade deles? Em cima dessa realidade, ele está dizendo: peça oração. A oração era fundamental, a oração era necessária na vida do cristão. Sem a oração, queridos, o cristão ele não consegue alcançar a vitória diante das circunstâncias, diante das batalhas. A oração é uma das ferramentas, ou melhor dizendo, uma das armas pelo qual o Senhor nos investiu para que possamos alcançar a vitória em tudo que precisamos. Então, ele está dizendo, olha aqui, está falando de uma situação. Está alguém doente? Está alguém sofrendo? Está alguém enfermo? Então, olha o que o texto está falando. Vamos lá. Está alguém entre vós sofrendo? Peça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Olha a outra situação, doente, chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele. Então, seja mais uma vez, sofrimento, oração. Doença, oração. Então, seja, se diante das circunstâncias, oração para tudo. Então, que eles façam oração sobre ele, ungindo com óleo e em nome do Senhor. E ele diz, e a oração da fé, porque a oração tem que ser feita com fé. Não há como você orar em dúvida. Se você orar em dúvida, não vai acontecer nada. Mas se a oração ela for realizada de fato e de verdade, como disse, nosso amado, querido presbítero Antércio, ele diz, de fato e de verdade, se você orar, querido, com fé, a oração da fé, olha o que o texto está falando, a oração da fé salvará o enfermo. Olha, salvará o enfermo. E o Senhor levantará. E se houver cometido pecado, seriam perdoados. Continua, confessai, pois, vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica. Em algumas versões coloca a oração do justo. Olha aí. Então esse é o sétimo motivo pelo qual nós devemos orar, para orar uns pelos outros para sermos curados. E a oração, querido, ela é fundamental. Essa oração é necessária. Quando nós corremos para as pessoas, nós tiramos a nossa confiança de Deus. Quantas pessoas, no momento da situação, vai primeiro pedir ajuda humana, ajuda física? Ao contrário, nós temos que correr primeiramente para Deus. Quando corremos para as pessoas, para unir a nossa fé a delas em concordância, aí é diferente. Aí isso aí vai trazer o quê? Resultados. Mas quando nós corremos para as pessoas desesperadas, primeiramente buscando os recursos humanos e deixamos de buscar a Deus primeiro, aí nós demonstramos que nós não confiamos no Senhor. Por isso tem um texto nas Escrituras acerca do rei Asa. O rei Asa, a Bíblia fala que caiu mortalmente, doente dos pés. Era uma enfermidade para a morte. Só que o texto ele faz questão de mencionar que ele morreu. Só que ele morreu não porque ele procurou os médicos primeiro, mas ele morreu porque ele não buscou primeiramente o quem?
a Deus, porque Deus poderia restaurar ele da sua enfermidade. Deus poderia salvá-lo, né, da sua doença. Mas ele foi primeiramente aos médicos, ou seja, foi buscar primeiramente, né, a solução humana. Né? Ao contrário, Deus ele espera de nós sempre a primazia. Nós temos que buscar dele primeiramente. Né? Nós oramos, nós apresentamos, nós clamamos. Né? Olha que coisa interessante isso. Então, se eu vou para o ministério cheio, né, de mágoas, de sofrimentos e tantas outras coisas prejudiciais, né, para o ministro do Evangelho, o que vai acontecer? Como que nós vamos, né, poder guiar outras pessoas? Como que nós vamos poder orar por elas? Então, aquela pessoa ela deixa de ter autoridade. Por quê? Porque está cheia de problemas, dificuldades, sofrimentos, mágoas. Né? Ela não está livre, liberta, né, destas coisas que muitas vezes, como diz lá em Hebreus 12, né, que se torna o quê? Algo que tenazmente, né, nos assedia, né, nos rodeia para impedir que venhamos correr a carreira que nos está proposta. Então, querido, nós temos que, né, ser estáveis para aqueles que são instáveis. Nós temos que ser espirituais para ajudar os carnais. Temos que ser maduros para ajudar aqueles que são imaturos. Temos que ser seguros para aqueles que, né, não são seguros, para ajudar aqueles que são inseguros. Então, o sétimo motivo de oração é orar uns pelos outros para sermos curados, né, para sermos libertos, né, para sermos livres. Né. O texto do versículo 15 que nós lemos, lá de Tiago, né, diz que a oração da fé salvará o doente, o enfermo. A palavra salvará, era no texto original grego, né, é sozo. Qual que é o significado da palavra sozo, né, nesse texto que é salvará o enfermo, o doente? A palavra sozo aí, ela significa salvar, manter são e salvo, resgatar do perigo ou destruição, né, de alguém, de dano, perigo, poupar alguém de sofrer, de perecer, isto é, né, algum sofrimento, de alguma enfermidade, fazer bem, curar, restaurar a saúde. Então, olha, sozo fala que a oração da fé salvará, ou seja, curará o doente, restaurará a saúde do enfermo. Né? Significa também preservar alguém que está em perigo, né, da destruição, salvar ou resgatar. Salvar no sentido técnico usado nas Escrituras. Né, livrar das penalidades do julgamento messiânico, livrar dos males que dificultam a recepção do livramento messiânico. Então, ou seja, quando o texto está falando aí de souza, ele está falando de um pacote que vai trazer na sua vida o que? Cura, libertação, salvação, provisão. Né? Então, o texto, quando diz que a oração salvará o enfermo, está falando que vai também o que? Curar, livrar ele do sofrimento, da enfermidade. Amém? Entenda que existem doenças que surgem devido à quebra de leis naturais, né? E existem doenças que são geradas, né, de forma espiritual. Né? Vemos aqui algumas situações. Então, existem doenças que surgem, né, devido à quebra de leis naturais. Como? Como sair da chuva, né, ir no frio, né, pegando um resfriado, pegando uma gripe. Hoje, comumente aqui no Brasil, as pessoas são muito assim, né? Geralmente, quando chove, elas não gostam muito de usar guarda-chuva. Então, preferem sair na chuva e se molhar do que usar um guarda-chuva, né? Porque às vezes é feio, porque é ruim de carregar. Quantas vezes eu já vi pessoas assim na rua, chovendo e andando na chuva, porque não querem usar um guarda-chuva, né? Então, olha aí, isso é uma quebra de lei natural. A pessoa vai acabar o quê? Contraindo, né, uma gripe, um resfriado. Se a pessoa ela come muito, né, então ela pode ter o problema que tiver uma pressão alta, né, pode ter um colesterol alto. Né, por quê? Por causa de uma quebra natural, porque o corpo ele aguenta até certo tipo de quantidade de gorduras, até certo tipo de quantidade, né, de alimentos que vão ser benéficos, né, e muitas vezes alguns alimentos que não são benéficos, mas o corpo ele suporta, ele aguenta até certa quantidade. Quanto mais tempo você vai se alimentando mal, mais a tendência de contrair alguma enfermidade. Isso são quebras de leis naturais. Mas também existem doenças que surgem de forma inexplicavelmente devido a atuações de espíritos malignos.
Assim também como existem doenças que surgem devido a pecados não confessados, como a mágoa, como o ressentimento, o ódio, o rancor, entre tantas outras coisas. Lembre-se que quando nós falamos aqui, né, de textos das Escrituras, eu nunca posso tirar um texto do seu contexto, porque se você tira o texto do contexto, isso vai virar um pretexto, né, para todo mal, para todo engano, para todo sofisma. Então muitas religiões acabam tirando, né, das Escrituras textos fora do contexto para criar sofismas. O que são sofismas? Meias verdades. Tem aparência de verdade, tem cheiro de verdade, mas na realidade não é verdade, é uma meia-verdade. E meia-verdade é mentira. Então, quantas religiões, né, foram tiradas das Escrituras, e muitas delas tiraram suas doutrinas e versículos isolados da palavra de Deus. Né? Por isso, muitas pessoas acabam não tendo, né, um entendimento melhor, né, mais apurado em relação à questão da área da cura dentro das Escrituras. E a gente vai ter uma matéria apenas sobre isso, né, que é acerca do Jesus que cura. E a gente vai falar muita coisa sobre isso lá. Ok? Quando a Bíblia ela fala de dom, o dom nas Escrituras, ele refere-se a presente. A palavra dom vem da palavra carisma, que quer dizer presente. Então, todo dom, ou seja, todo presente que Deus dá aos seus filhos, ao ser humano, esse presente, esse dom, ele é irrevogável. Né? Mesmo que estejamos, né, em pecado, o dom ele vai continuar ali. E mesmo que você, né, peça perdão, ele ainda continuará ali. Romanos capítulo 11, versículo 29, na versão, né, revista atualizada, o texto lá diz, né, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ou seja, os dons e o chamado, né, os presentes de Deus, eles são irrevogáveis. Então, quando Deus opera uma cura divina, aquela cura ela é irrevogável. O presente que Deus dá a todos nós, ele jamais vai tomar isso de você. Deus ele não toma presente de ninguém, ao contrário, ele dá e quer que você utilize esse presente, viva com ele, você faça uso e frutos desse presente. Então isso é algo maravilhoso. Então Deus ele nos dá presentes, e esses presentes, queridos, eles são irrevogáveis. Entre esses presentes nós temos a cura. A cura é um presente de Deus para nós. Da mesma forma como a libertação é um presente de Deus para nós. Amém? É claro que existem coisas no mundo espiritual que elas são ensinadas e outras coisas no mundo espiritual que são simplesmente transferidas. Então existem coisas que nós vamos aprender, mas existem coisas que vão ser apenas transferidas. O conhecimento, né, pela prática vai ser transferido. Já comentamos isso em outros conteúdos acerca da transferência de unção, acerca da transferência do poder de Deus. A gente vai ter uma matéria que a gente vai abordar sobre isso, mas existem coisas espirituais que elas são ensinadas, que nós aprendemos por meio das Escrituras, por meio de pessoas habilitadas, conhecedoras da palavra de Deus, mas existem coisas no mundo espiritual que não há como você aprender, simplesmente é o que é transferido a você, pela prática, pela experiência. Amém? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 ao 32, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 ao 32, fala de uma passagem muito interessante, que é a passagem da ceia do Senhor, e traz algo muito interessante que nós devemos, prestar atenção aqui. O texto diz assim, o texto está voltado, falando à igreja, e o texto lá diz assim, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isto todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si.
Olha, o texto aqui em nenhum momento ele está falando que você tem que, se você se examinar e se sentir culpado ou com alguma falta, ele não está dizendo aqui para você não tomar a ceia, como muita gente não toma. Não sei se você já reparou isso na sua igreja, muitas vezes no momento de ceia a pessoa não quer tomar, porque ela sabe que ela está em pecado e tem alguma coisa errada. O texto em nenhum momento aqui está dizendo para quando você estiver numa situação dessa, você não tomar. Está dizendo o quê? Para você examinar a si mesmo. Qual que é o entendimento? Examinou? Ok, agora eu vou me consertar, eu vou pedir perdão, eu vou clamar ao Senhor pela misericórdia dele. E aí ele continua, aí o texto fala, e assim coma do pão. Uma vez que eu me examinei, uma vez que eu já tive meu momento de reflexão diante do Senhor, e assim coma do pão. Voltando lá, né? Breve juízo para si. Eis a razão porque há muito entre vós fracos, olha aí, fraqueza. Quando ele está falando fraqueza aqui, ele está falando, né, de fraqueza espiritual. Né? Então, fracos, aí agora ele vai falar de questão física. E doentes, e não poucos que dormem. Então ele está falando de três classes aqui. Os fracos espiritualmente, os doentes fisicamente e aqueles que morreram. A palavra dormir aí, né, está associado à morte. Por quê? Porque participaram da ceia de forma indigna. Então isso traz fraqueza espiritual, traz doença física e traz a morte, que é um dos estágios mais extremos. Né? E aí o texto continua. Porque porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Até aqui nós vemos a misericórdia de Deus. Amém? Então vamos lá. É a única passagem da Bíblia, esse texto, né, que mostra a doença como algum tipo de julgamento por desobedecer à orientação da ceia. Pois a ceia do Senhor é um ritual de aliança. E quando nós falamos de aliança, toda aliança, uma vez que é quebrada, ela tem suas consequências, né? Então, todo pacto, uma vez que ele é quebrado, ele tem suas consequências. Porque quando o pacto é realizado, né, há bênçãos e maldições. A gente tem até uma matéria sobre isso quando a gente fala sobre a aliança de sangue. Então, onde há bênção, né, a ceia é um ritual de aliança. A ceia, né, é um ritual. A quebra da aliança há consequências. E nesse caso, nós vemos aqui as enfermidades. Também, queridos, percebemos em alguns textos anteriores, né, que não era normal ter na igreja pessoas fracas e doentes. Isso não era algo comum. Por isso o texto vai dizer, se tiver alguém, que era algo que era muito, né, não era muito comum, né, doente ou sofrendo, que chame os presbíteros e ore. Né? Então, se há alguém, porque era algo que não era muito comum. Muitas orações, né, não têm funcionado porque muitas vezes estão sendo misturadas aí regras, né, tipos, princípios de oração. E é aí que entra, né, o conteúdo que nós estamos tendo aqui acerca da prática da oração, porque nós vamos ver aqui tipos de oração e para que cada um serve. Né? Então nós vemos aqui alguns motivos do porquê nós devemos orar. E aí, né, mais à frente nós vamos falar sobre os tipos de oração que existem. Então por isso que muitas orações não têm funcionado, né, porque as pessoas estão misturando regras, tipos, formas, né, acerca da oração e se tornando tudo uma salada mista. Por causa disso as pessoas acabam, né, tendo dificuldade de receber, né, resposta às suas orações. Né? Por exemplo, quando a pessoa olha assim, se for da vontade de Deus, né, se for da sua vontade, só Jesus orou, né, assim para confirmar o seu ministério na cruz. Nós temos que buscar a palavra de Deus sempre, entenda isso. Não fique confuso, ao contrário, vá lá no livro das regras, vá lá no manual, como nós já falamos no início do conteúdo. Entenda que o que vai provar, né, as pessoas que nós somos enviados de Deus são os sinais. Para isso, você precisa estar convicto, né, do que Deus declara em sua palavra a seu respeito. Para que quando você orar, Deus ele venha operar sinais. Para que quando você orar, o Senhor venha fazer maravilhas em nome de Jesus. Porém, querido, existe uma diferença muito grande entre a convicção do chamado e a soberba. A convicção é crer no que a palavra de Deus diz ao nosso respeito.
e soberba é crer acima do que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Por isso, no nosso ministério, nós vamos passar por 3 fases. Existem 3 fases que vão marcar o nosso ministério, tanto o meu como o seu, de todos os que vão surgir, o que tem caminhado no reino de Deus. Quais são essas 3 fases que nós vamos vivenciar? O primeiro é a fase da hosana, hosana nas alturas. O bendito seja o nome do Senhor. Quando você vai ter aquele primeiro amor, quando as pessoas vão estar lá elogiando você, e você vai estar recebendo elogio das pessoas, pelo homem de Deus que você é, pela mulher de Deus que você é. É o momento lá onde você vai ter aquela sensação, nossa, então estou fazendo a coisa certa, Deus está me abençoando, pessoas têm sido abençoadas pela minha vida, estou tendo o reconhecimento das pessoas. Essa é a primeira fase. Depois de um tempo, você vai passar pela segunda fase, que é aquela do crucifica, que é aquela onde você é colocado como objeto que não serve mais, onde você vai ser colocado de lado, deixado de lado, onde as pessoas não vão te dar mais aquele crédito, porque vão surgir outros na sua frente, diante de você, e você vai começar a ser esquecido. Muitas vezes crucificado, as pessoas vão apontar o dedo para você. Essa é a fase mais difícil, e muitas vezes tem pessoas que não se recuperam desse momento, Mas se você se recuperar dessa segunda fase, aí você vai entrar na terceira fase, que é a fase da maturidade, da espiritualidade. Essa fase é a fase onde você já está enraizado, onde ninguém mais consegue abalar você, nem mesmo as portas do inferno. Então entenda que isso não depende de anos, isso não depende de anos de experiência, não, mas sim vai depender de você. Todos nós em algum momento vamos passar por essas três fases. Então você esteja preparado para isso, porque quando você ora, como eu conheci muitas pessoas de oração, pessoas que eram intercessoras, pessoas que ficavam clamando, gemiam no Espírito, pessoas que estavam lá, eram intercessores, muitos até Deus elevou o estado de intercessor para profetas. Eu lembro de muitas pessoas que eram profetas, que passaram na minha vida, que eu tive como testemunho, e depois passaram por essa fase do crucificam, e acabaram se afastando do caminho de Deus, acabaram se desviando. Outros permaneceram fiéis, e alcançaram um nível de maturidade sobrenatural. Então, temos que estar preparados, querido, para isso. Ter uma vida de oração não é fácil. Amém? Bom, chegado agora, nós vamos falar, dar uma introdução, dos tópicos que nós vamos abordar aqui acerca dos tipos de oração. Então nós vamos ter uma pequena introdução. Hoje eu vou apenas abordar essa introdução dos tipos de oração e nós vamos ver aqui 9 tipos de oração. Então o primeiro tipo de oração que nós vamos ver aqui é o tipo de oração que é a oração da fé. O que é a oração da fé? A oração de petição. É a oração que muda as coisas. Então esse é o primeiro tipo de oração que a gente vai começar a aprender. Mateus capítulo 21, versículo 22 diz: e tudo quanto pedis em oração, crendo, recebereis. Olha aí, tudo que eu pedi em oração, crendo, ou seja, a oração da fé, a oração que eu creio. Então o que eu pedi em cima daquilo que eu creio, eu vou ter. Marcos capítulo 11, versículo 24. Marcos capítulo 11, versículo 24, o texto lá diz: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, crede que recebestes, e assim será convosco. Então isso fala de uma oração associada a uma fé, só que uma fé especial, que tem que partir de dentro do âmago do seu ser, de dentro do seu espírito. Então esse tipo de oração é uma oração que muda as coisas. E a gente vai falar sobre ela de forma um pouco mais detalhada à frente. Apenas estou dando aqui um resumo dos tipos de oração que nós vamos abordar. Então esse é o primeiro tipo, que é a oração da fé. O segundo tipo que nós vamos falar aí é a oração de consagração. O que é a oração de consagração? A oração onde nós entregamos nossas vidas para o uso de Deus, para ir a qualquer lugar ou fazer qualquer coisa segundo a sua vontade. Lucas capítulo 22, versículo 42.
Lucas capítulo 22, versículo 42, né? Quando Jesus estava ali no Getsemane, fazendo a sua oração de consagração diante de Deus, ele dizendo, né? Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Oração de consagração, né? Então nós vamos, né, comentar sobre esse tipo de oração mais à frente. O terceiro tipo de oração é a oração de comprometimento. É quando, né, nós lançamos sobre Ele as nossas ansiedades, nós nos comprometemos, né, com Ele, né, lançando diante dele aquilo que nós estamos vivenciando. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, que diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então nós vamos falar dessa questão. Esse é o terceiro tipo. Quarto tipo de oração, oração de adoração. Olha aí, então nós vamos olhar quantos tipos de oração que nós temos aí. Oração da fé, oração de consagração, olha aí, né? Oração de comprometimento, oração de adoração. O que a oração de adoração faz? É quando nós oramos apenas para Ele, não para nós. Nós não pedimos nada para nós, nós simplesmente estamos lá, né, falando apenas com Ele, adorando, servindo, né, buscando, né, agradar-lhe. Esse tipo de oração é uma oração tremenda, né? Atos capítulo 13, versículo de 1 a 4. Atos capítulo 13, versículo de 1 a 4. O texto lá diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, né? Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e a Saulo para a obra em que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, o despediram. Enviados, pois, pelo Espírito, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então, eles estavam lá servindo a Deus, comemorando, jejuando, adorando, né? A gente vai falar sobre isso. Lucas, capítulo 24, versículos 52 e 53. Lucas 24, 52 a 53. O texto de lá diz assim: então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, né, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Então tudo voltado à adoração, à pessoa dele, de Deus, e não sobre nós. Nós não olhamos para nós, olhamos para Deus. Né? É igual aquela canção, né, que nós temos lá, né, do Trazendo a Arca, quando diz, né, olha para mim, né? Quando o texto está falando, olha para mim, a partir daquele momento, deixou de ser adoração, né? Uma música de adoração a Deus. Ali se tornou o quê? Uma música de petição, porque você está pedindo para Deus olhar para você. Para Deus olhar para você, né? A adoração, ela não jamais vai pedir, né, para que Deus olhe a mim. A adoração, ela sempre vai olhar para Ele, para Deus. Ela sempre vai ver Ele. Eu desapareço. Aquilo que diz na Escritura, o importante é que eu diminua e que Ele cresça. É isso que é adoração. Então eu não vou chamar atenção para mim, eu vou chamar a atenção dele para Ele. Em relação ao que Ele é, o que Ele faz, né? Em relação ao que Ele fez. Nada para mim, tudo para Ele. Né? Então existem certas músicas que nós chamamos de adoração, que muitas vezes, né, não são adoração, são orações de petição cantadas, ou seja, é quando eu puxo para mim, né, a realidade e não apenas puxo para Ele. Nenhum outro exemplo que nós temos aqui é quando diz aquela música, né, quão grande é meu Deus, aí é adoração. Por quê? Porque está falando dele, exclusivamente dele, adoração. A gente vai falar um pouco sobre isso mais à frente. Então, o quinto tipo de oração que nós temos aí é a oração de concordância. A oração de concordância. O que esse tipo de oração faz? É quando se reúnem duas ou mais pessoas em comum acordo. Como diz o texto de Mateus, capítulo 18, versículo 18 ao 20. Lá diz o seguinte: em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós
sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então aqui a oração de concordância. Sexto tipo de oração. Qual que é o sexto tipo de oração? Oração no Espírito, ou seja, na língua desconhecida. É quando nós oramos a vontade perfeita de Deus. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14 e 15. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14 e 15. O texto lá diz: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente ela fica infrutífera. O que farei, pois? Olha aí, de oração. Eu orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Então o texto está falando lá, ou seja, tem que orar em português, mas também tem que orar na língua desconhecida. Tem que cantar no português, mas também tem que cantar na língua desconhecida. Então a gente vai chegar nesse ponto, a gente vai ver mais detalhadamente em relação a essa questão da oração em espírito, no espírito, em línguas. Sétimo tipo de oração que nós vamos comentar vai ser a oração unida ou corporativa. Que é muito parecido com a oração de concordância, quando a igreja se reúne em oração. É diferente de 2 ou 3 ou mais pessoas orando. Aqui está falando de uma igreja, está falando de uma grande quantidade de pessoas. Como tem lá em Atos, no capítulo 4, versículo 23 ao 31, quando eles oram acerca daqueles que estavam ameaçando, tentando impedir com que eles anunciassem o nome de Cristo. E o texto lá diz assim, Atos 4, 23 ao 31, uma vez soltos procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus, ou seja, levantando a voz para orar a Deus, clamar ao Senhor. Disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos e imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, as autoridades ajuntaram-se uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos, que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estende a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Aí, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então aí fala da oração unida ou corporativa, quando a igreja ela se reúne para orar. Oitavo tipo de oração. Qual que é o oitavo tipo de oração? Oração de súplica. Suplicar por alguém. Quando geralmente a oração de súplica está associada à oração por cristãos. Não é uma regra, mas ela está geralmente mais associada à oração por cristãos. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Quando diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então, esse texto aí é a oração de súplica. O nono tipo de oração é a oração intercessora. Essa oração ela está associada a uma oração por não cristãos, por pessoas que não são cristãs. Como já falei aqui, da mesma forma com o oitavo tipo, não é uma regra, mas ela é mais utilizada por pessoas que não são cristãs. 1 Timóteo capítulo 2, versículo de 1 a 2. 1 Timóteo capítulo 2, versículo de 1 a 2, que diz: antes de tudo, pois, exorto que se use, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2, que diz: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivam uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então nós vamos falar sobre esses 9 tipos de oração. Então a partir da próxima aula a gente vai ver isso. Então hoje nós paramos por aqui. Amém?
Então, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Graças a Deus.